O exercício nos pede para fazermos uma tabela e resolvê-lo. Ele nos diz que temos 50 ml de uma solução salina a 25%, uma mistura de água e sal. Quantos ml de uma solução salina a 10% deve-se adicionar para criar uma nova solução salina a 15%? Vamos fazer essa tabela que o exercício está pedindo. Vamos escrever a quantidade de solução. Vamos escrever a quantidade total de solução, ou eu poderia dizer o volume total da solução. Na próxima coluna eu vou colocar a porcentagem de salinidade. E podemos usar essas informações para encontrar a quantidade total de solução salina. Quantidade total de solução salina. Vamos listá-la para cada uma das duas soluções que o exercício pede. Vamos começar com 50 ml de uma solução salina a 25%. Isso é o que nós temos a princípio. Solução inicial, temos 50 ml dessa solução, então vou escrever apenas 50. Estamos considerando que todos os valores estão em ml. Essa é a solução salina a 25%. Se quisermos descobrir o número total de ml dessa solução que será salina, digamos, que temos 50 ml, multipliquei isso por 25% e vamos obter a quantidade total de solução salina. 50 vezes 25% é a mesma coisa que 50 dividido por 4. Portanto, há 12,5 ml de solução salina nesse total de 50 ml. É uma solução salina a 25%. Agora vamos ver o que precisamos adicionar a esse valor. A solução adicionada, o exercício pergunta quantos ml de uma solução salina a 10% devemos adicionar. Nós ainda não sabemos quantos ml vamos adicionar. Isso é o que temos que calcular. Então vamos chamar de x a quantidade de solução que precisamos adicionar. Não sabemos quanto a gente precisa adicionar, mas sabemos que a solução será salina a 10%. Se soubermos o valor de x, saberemos que a quantidade total de solução salina será 10% de x. Se tivéssemos 50 aqui, seria 10% de 50. Se tivéssemos 10 aqui, seria 10% de 10. Então, a quantidade de solução salina que temos nessa solução, em x ml dessa solução, será 0,1x ou 10% de x. Isso que significa a solução ser salina a 10%. Agora, quando somamos essa solução, ficamos com o quê? Vou colocar isso em outra cor. Solução resultante. Solução resultante. Bom, se a gente começar com 50 ml e somamos x ml, vamos acabar com 50 mais x ml. Esse é o nosso volume total de solução resultante. Qual é o percentual de salinidade da solução? Nosso objetivo é fazer uma solução salina a 15%, por isso ela tem que ter 15% de salinidade. Qual é a quantidade total de salinidade da solução? Essa é a caixa ou a célula principal da tabela. Há duas maneiras de obter a quantidade total de salinidade da solução. Em primeiro lugar, poderíamos apenas multiplicar a porcentagem de salinidade pelo valor total. Poderíamos fazer isso. Vamos escrever 0,15 vezes 50 mais x. Tudo que eu fiz foi multiplicar a porcentagem de salinidade pelo volume total. É uma maneira de obter a quantidade total de solução salina. A outra forma de obter a quantidade total de salinidade é somando esses dois números. A solução de 50 ml tinha 12,5 ml de salinidade. Adicionamos 0,1x ml de solução salina. Por isso, se somarmos esses dois números, esse valor também será igual à quantidade total de solução salina. Portanto, esse valor deve ser igual à soma dessas duas coisas. Deve ser igual a 12,5 mais 0,1x. Assim, como 15% desse valor tem que ser igual à soma desses valores, temos uma equação e um valor desconhecido e podemos calcular x, que é o que precisamos fazer. Quantos ml de solução precisamos adicionar? Vamos calcular. Então, temos 0,5 vezes 50, que é igual a 7,5. Se eu estiver fazendo certo, porque 0,15 vezes 100 é igual a 15. Portanto, esse valor é 7,5 mais 0,15x. Esse é o lado esquerdo. E é igual a 12,5 mais 0,1x. Vou colocar para a direita um pouco. Agora podemos subtrair 7,5 dos dois lados dessa equação. Vou colocar isso numa nova cor.
Se subtrairmos 7,5 dos dois lados dessa equação, o lado esquerdo é cancelado, ficamos apenas com 0,15x. É igual a 12,5 menos 7,5 igual a 5. 5 mais 0,1x. Podemos subtrair 0,1x dos dois lados dessa equação. Vou colocar para baixo um pouco. Vamos subtrair 0,1, ou poderíamos dizer 0,10x dos dois lados dessa equação. Eles são o mesmo número, então eles se anulam. No lado esquerdo ficamos com 0,05x igual a 5. Agora apenas dividimos os dois lados por 0,05. E ficamos com x igual a 5 dividido por 0,05. E isso é a mesma coisa que 5 dividido por 1 sobre 20, ou a mesma coisa que 5 vezes 20. Nós temos x igual a 100. E acabou. Se você adicionar 100 ml, descobrimos que x é igual a 100. Se adicionar 100 ml de uma solução salina a 10%, vai ficar com 150 ml de solução salina a 15%. Se você adicionar 100, 10% disso, teremos adicionados, na verdade, 10 ml. Portanto, teremos 12,5 mais 10 ml, que são 22,5 ml de salinidade numa solução de 150 ml, o que dá 15%. E acabou.